O episódio número 68 de Shingeki no Kyojin foi um capítulo mais estratégico, focado na articulação de alianças bem inusitadas, e afinal, que história é essa do Eren e o Zeke trabalhando juntos, hein? Isso não tá me cheirando muito bem. Vem comigo que hoje a gente vai pela primeira vez aqui neste canal dissecar um episódio inteiro de Shingeki no Kyojin. Fala galera, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai analisar em detalhes o episódio número 9 da última temporada de Shingeki no Kyojin. Esse episódio nos mostrou o que aconteceu durante o salto temporal de 4 anos que separa a terceira da quarta temporada e o retorno do esquadrão de reconhecimento para a Ilha de Parades junto do Zeke, logo após o ataque a Marley. Se tu tá curtindo os vídeos sobre Attack on Titan aqui do canal e quer ver mais vídeos desse tipo aqui, então já deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se além de ver animes e ler mangás, tu também curte desenhar, então clica agora mesmo no link que eu botei aqui na descrição para ter acesso ao melhor método de desenho com o melhor conteúdo para quem quer aprender a desenhar animes e mangá. Esse episódio se chama Soldados Voluntários e boa parte dele fala sobre os acontecimentos que antecedem a última temporada do anime. No começo, vemos o Armin segurando uma concha enquanto ele fala com alguém. Não sei se tu percebeu, mas essa é a mesma concha que ele encontrou no último episódio da terceira temporada, que representa liberdade e otimismo tanto pro Armin quanto pro Eren. Eles sempre sonharam em sair das muralhas e ver todas as coisas que o Armin tinha lido no livro do seu avô, que falava sobre um mundo com uma quantidade de água salgada tão grande que um comerciante poderia passar a vida toda e não conseguiria tirar todo o sal de lá. Era preciso ser meio maluco para acreditar nesse tipo de coisa dentro das muralhas, mas o Armin e o Eren não só acreditavam, como mal podiam esperar pelo dia em que eles poderiam ver tudo isso com seus próprios olhos. Aquele momento que eles finalmente conhecem o mar e o Armin encontra aquela concha, eram tempos muito mais otimistas. Como diria o Armin, era uma época divertida antes do Eren ter atacado Marley. No flashback, o Eren usa os poderes do Titã de ataque para levantar os navios marlianos que se aproximam da Ilha de Parades. Eles pegam os navios que são uma fonte de informações tecnológicas para analisá-los e tentar fazer uma engenharia reversa. Afinal, Parades está bem para trás do resto do mundo em termos de tecnologia, principalmente no que se refere à tecnologia militar. Quem também estava por lá era a Helena, uma das seguidoras mais devotas do Zeke. Os Eldianos tinham Nicolo como refém, mas é óbvio que o líder marliano não se importou nem um pouco com isso. Ele estava prestes a abrir fogo quando a Helena atira nele e concorda em conversar com a Hanji. A Helena, o Nyankopon e os outros são chamados voluntários. Muitos deles são de nações conquistadas por Marley que se sentiam desamparados e até sem esperança quando o Zeke, que é visto pela Helena como um deus, lhes deu a esperança para resistir a Marley. É interessante notar como o jogo virou quando descobrimos que o fato dos Eldianos da ilha terem derrotado a unidade de guerreiros de Marley e também ter tomado 2 dos seus titãs afetou diretamente na percepção que o resto do mundo inteiro tem em relação à hegemonia de Marley como uma potência militar. Isso fez com que várias nações se unissem e se rebelassem contra Marley. Lembrando que isso foi há 3 anos atrás, antes dos atuais acontecimentos. Então a Batalha do Forte Slava, que nós vimos no começo da temporada atual, ela foi apenas um exemplo dos vários conflitos que Marley participou depois dos eventos que aconteceram na Ilha de Parades. Ou seja, eles só não contra-atacaram Parades imediatamente porque mesmo eles tendo uma tecnologia militar mais avançada, um detalhe que deixou a Hanji bem preocupada, inclusive, eles têm se mantido muito ocupados para dar conta das outras nações que se aproveitaram do momento para acertar as contas com Marley. Ironicamente, os titãs puros que ficavam ao redor das muralhas, que os marlianos colocaram lá para aterrorizar os Eldianos da ilha e mantê-los presos, acabaram desencorajando qualquer tentativa de ataque por terra vindo de Marley, mesmo eles podendo usar o grito do Zeke para dar conta desse detalhe. Apesar disso tudo, o fato dos Eldianos da ilha terem derrotado todos os titãs puros que cercavam as muralhas simboliza uma baita demonstração de poder que os marlianos jamais poderiam imaginar acontecer, nem mesmo nos seus piores pesadelos. A Helena conta que veio para ajudar Parades, que o Zeke planeja libertar o povo eldiano e que eles, os voluntários anti-marlianos, vieram para fazer com que o plano do Zeke entre em ação. Obviamente, muitos membros das forças militares de Parades se negam a confiar no Zeke, afinal, o cara quase destruiu todo o esquadrão de reconhecimento, transformou o distrito de Shiganshina em ruínas e agora quer que todo mundo em Parades confie nele? Não tá muito legal isso não. A primeira coisa que vem à mente do alto escalão de Parades é que ele quer forçar uma aproximação para tentar tomar assim o poder do titã fundador do Eren. O Zeke diz que para executar o seu plano de libertar os Eldianos, ele precisa do titã fundador e de um titã de sangue real, mas só pode revelar o seu plano após as condições terem sido cumpridas. De qualquer forma, o Eren diz que o Zeke está falando a verdade, pois no passado, ao entrar em contato com o titã da Dina Fritz, que era uma descendente da família real, ele foi capaz de controlar os titãs puros,
ou seja, ele teve acesso aos poderes do Titã Fundador por um curto período de tempo. O Eren manteve isso em segredo porque ele não queria que a história se transformasse em Titã, mas agora ele está disposto a revelar os fatos para apoiar o plano do Zeke, até porque se tem alguém que simpatiza com a ideia de libertar os Eldianos, esse alguém é o Eren. O Eren tem bem definido o fato de que eles não tinham outra opção, já que a tecnologia marliana é muito mais avançada, o que levou os Eldianos a trabalharem com os voluntários anti-marlianos, e segundo o Armin, aquela foi uma época divertida, porque apesar dos Eldianos serem odiados por muita gente, ainda haviam pessoas que estavam do seu lado, como a Helena e o Onyankopon. Até mesmo o Niccolo, que antes preferia morrer do que trabalhar com os Eldianos, mudou completamente ao conhecer a Sasha. O Connie tinha uma certa rixa com o Niccolo por causa da Sasha, já que ela amava comida e, como ela mesma disse, o Niccolo era um gênio da gastronomia. O Connie diz que a Sasha é como uma irmã para ele, mas o Niccolo sempre ficava meio sem jeito quando estava perto da Sasha. Ele aparentemente amava ela e a forma como ela era tão apaixonada pela sua comida. Sem contar que a Sasha era o tipo de garota que era conquistada pelo estômago. Sem dúvidas foi muito legal ver todas essas cenas com a Sasha ao longo desse flashback, apesar de também ser bem emocionante, porque a gente sabe que ela está destinada a morrer de forma trágica no futuro. Nesse episódio nós vemos Paradis pela primeira vez formar alianças com o mundo exterior, apesar de que a maioria dos marlianos foram presos por terem se negado a ajudar os Eldianos da ilha. E aqui nós podemos ver por que e como Eren começa a se destacar dos outros. Ele sabe que o tempo dele está acabando, então ele precisa ser muito objetivo para conseguir colocar os seus planos em ação. O Zeke, por exemplo, só tem mais 3 anos pela frente nesse momento do flashback, até ele ser subjugado pela maldição da Ymir e passar adiante os seus poderes. Pro Armin e pra Mikasa é tudo uma questão de tempo. Eles acreditam que com o tempo as coisas vão se resolver, o que torna eles idealistas demais pro Eren, porque o Armin acredita que ameaçar o mundo com os titãs das muralhas vai fazer com que eles se pareçam com os demônios que as pessoas dizem que eles são. O Armin prefere esperar e resolver essas questões de forma pacífica, mas como o Eren diz, eles precisam de tempo, que é algo que eles não têm, então ele vai comprar esse tempo. E se comprar tempo significa atacar a Marley, fazer contato com o Zeke, ativar o rugido da terra e os titãs colossais das muralhas, ele está preparado para fazer isso. Isso explica por que o Eren decidiu atacar Marley sozinho, porque assim ele manda um recado para o mundo que Paradis não tá para brincadeira e ainda traz o Zeke pro lado dele. E como o Zeke é descendente da família real por parte da sua mãe, Dina Fritz, ele tem o que é necessário para desencadear o rugido da terra e assim eles não vão ser atacados por causa do medo que o resto do mundo vai ter de ser aniquilado pelo poder insano do Titã Fundador. Olhando para esses eventos do passado, com a perspectiva do presente, o Armin se pergunta se ameaçar o mundo e matar todas aquelas pessoas seria o único caminho possível. Principalmente porque isso tudo acabou levando Sasha à morte. Mas o Armin admite que ele tinha que fazer isso de qualquer forma, até porque, se ele não tivesse destruído o Porto dos Marlianos após o Eren ter causado toda aquela bagunça em Libério, eles teriam sido contra-atacados imediatamente pela marinha marliana. O Armin se compara a Anne, que ele acredita ter se sentido da mesma forma ao invadir Paradis. Ela não queria atacar os habitantes da ilha, mas ela sentia que isso era necessário, principalmente por ter sido criada em meio à propaganda marliana. É essa preocupação em querer mostrar diferentes perspectivas e como as pessoas muitas vezes têm dificuldades em saber se estão realmente tomando a decisão certa que faz de Attack on Titan um anime tão interessante. Nós vemos as pessoas visitando o túmulo de Sasha e o Niccolo aparece apanhando de alguns locais porque boa parte daquelas tumbas eram de pessoas que foram mortas pelos guerreiros marlianos. Mas o Niccolo não parece se importar com isso, porque ele se sente muito mal pelo que aconteceu com a Sasha. Essa cena mostra como os habitantes da ilha são tão preconceituosos quanto os marlianos que veem eles como demônios. É um ciclo que se retroalimenta. Enquanto os marlianos acusam todos os eldianos pelos crimes cometidos no passado, o mesmo acontece entre os eldianos da ilha em relação aos marlianos por causa dos crimes causados pelos guerreiros de Marley no território de Paradis. Temos um momento bem legal para quebrar um pouco da tensão do episódio, onde o Niccolo se oferece para cozinhar para a família da Sasha, já que ela era provavelmente a maior fã dos pratos do Niccolo. O pai da Sasha poderia ser tão preconceituoso quanto os caras que bateram no Niccolo, mas ao invés disso, ele aperta a mão do Niccolo e aceita o convite. Essa é uma cena que nos dá uma certa esperança, onde duas pessoas, um eldiano e um marliano, botam de lado os preconceitos raciais e culturais e apertam as mãos. Mas infelizmente, a realidade que o anime nos mostra é muito mais obscura, onde os dois povos são extremamente preconceituosos em relação ao outro, e se é possível mudar essa realidade, seria preciso muito tempo para que isso acontecesse. Apesar de termos um pequeno vislumbre de esperança, o Eren não está disposto para morrer esperando que algo de bom aconteça.
Como sempre, ele prefere lutar e fazer tudo o que ele pode para garantir a segurança dos habitantes da ilha. Vocês devem lembrar que na primeira temporada, o Eren se arrependeu amargamente por confiar no esquadrão do Levi para dar conta da Titã fêmea, porque essa atitude, ou falta dela, acabou levando os membros do esquadrão à morte. Esses acontecimentos assombram a mente do Eren até os dias de hoje, e mesmo sabendo que o Armin e os outros esperam que ele confie neles para resolver todas essas questões, o Eren teme que se ele não assumisse a responsabilidade, os seus amigos vão morrer que nem da última vez. E então a gente percebe que no presente, as coisas não estão se saindo exatamente como os irmãos Yeager planejavam. Após finalmente se reencontrarem, Levi mantém o Zack preso sob sua custódia, e ele mantém o Zack longe do Eren em meio à floresta dos titãs, onde ele pode dar conta do recado facilmente caso Zack invente se transformar em titã bestial. De maneira parecida, o Pix e os outros encurralam os seguidores do Zack e tudo leva a crer que eles vão ir para trás das grades. Finalmente, o Eren se encontra aprisionado no subsolo, onde eles geralmente mantêm prisioneiros que têm a capacidade de se transformar em titãs. A Gabi e o Falco também estão enjaulados e a gente pode ver que a Gabi está espumando de raiva. Após ela matar nossa querida Sasha, ela não parece nem um pouco triste por causa disso. Ela está possessa e direcionando toda a sua energia para o ódio que ela sente em relação ao Eren. O episódio acaba com a Mikasa e o Eren repetindo para eles mesmos a mesma coisa que eles vêm falando desde crianças, quando o Eren salvou a Mikasa dos sequestradores e a Mikasa, por sua vez, salvou o Eren de ser morto por um dos sequestradores que haviam ele imobilizado. Isso resume bem a filosofia do Eren e o que faz ele avançar apesar de todos os horrores que ele precisa cometer, o que inclui até mesmo acabar com a vida de crianças e civis inocentes. Enquanto o Armin acredita que pode existir uma outra forma mais pacífica de resolver essas questões, o Eren não concorda muito com isso. Para ele, esse tipo de plano seria o mesmo que esperar para ser morto pelo inimigo, e ele prefere lutar pela sua vida e pela vida do seu povo do que esperar e pôr o destino do mundo nas mãos dos seus inimigos. Esse episódio tem um momento muito massa, onde a Sasha pergunta para o Nyankopon por que a pele dele é escura, já que ela nunca tinha visto ninguém igual a ele antes. O Nyankopon responde que o Criador achou que seria mais interessante se tivessem pessoas diferentes. Eles todos existem porque eles foram desejados e o mesmo Criador que os fez também deu os poderes de Titã para Ymir Fritz. Apesar dele saber que algumas pessoas podem achar isso meio bobo, ele diz que, ao menos para pensar, todos somos livres. É muito interessante essa diversidade de ideias trazida pela visão do Nyankopon. Afinal, se tu tá vivo, é porque tu tinha que estar aqui neste momento. Uma combinação infinita de fatores improváveis permitiu que uma vida como a tua acontecesse, então ninguém tem o poder de dizer o contrário. O mundo diz que os Eldianos da ilha não deveriam existir, mas o Eren se recusa a aceitar essa visão. Ele definitivamente não veio para este mundo para sair daqui sem lutar. E a gente não pode esquecer, é claro, da cena do Levi dando as boas-vindas aos Marlianos que estavam no navio. Olha, não tem palavras para definir o quanto é legal o sarcasmo mal-humorado desse nanico. Para mim, essa foi uma das cenas mais divertidas de todo o anime. Me conta aqui nos comentários quais as tuas impressões sobre isso tudo. Tu acha que eles estão fazendo a coisa certa ao manter o Zack e o Eren separados e prendendo todos os voluntários anti-marlianos que ajudaram Parades a avançar tecnologicamente? Se tu curtiu esse vídeo, deixa já o teu like, e se tu é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para ter acesso a muito mais conteúdo como este. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.